Atenção, esse vídeo foi criado com um intuito de caráter e preservação histórica e militar. Os relatos e os indivíduos relatados nesse vídeo são baseados em fatos reais e usam como base acontecimentos ocultados historicamente que estão sendo tornados públicos após décadas sendo classificados por governos autoritários e corruptos. Em 1941, mesmo antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, um navio de transporte americano chamado General Pershing contornou a América do Sul, seguindo pela passagem de Drake, onde acabou entrando em uma forte tempestade onde o equipamento de navegação do navio de transporte General Pershing acabou falhando. Como resultado, o navio de transporte General Pershing foi desviado fortemente para o sul, atingindo a costa oeste da costa antártica. Não se sabe exatamente o destino onde o navio de transporte General Pershing estava indo, mas provavelmente ele estava a caminho da ilha Stonington, onde se situava a base antártica norte-americana, chamada de Base Leste, para realizar o reabastecimento da mesma. O capitão do navio de transporte General Pershing conta o que aconteceu a seguir em suas memórias. Ele relatou que o navio de transporte General Pershing estava se movendo para o norte e nordeste ao longo da costa da Península Antártica. A tripulação do navio de transporte General Pershing notou que um submarino alemão estava se movendo no curso oposto do navio de transporte General Pershing. A primeira reação da tripulação do navio de transporte General Pershing foi uma grande surpresa, e nesse momento então alguém pensou em pegar uma câmera e tirar algumas fotos da situação onde se encontrava o navio de transporte General Pershing e do submarino alemão. Finalmente, o navio de transporte General Pershing foi avistado pelo submarino alemão. Em uma manobra brusca, o submarino alemão imediatamente se virou e se aproximou do navio de transporte General Pershing. Em meio a esse curioso encontro no convés do submarino alemão afluíam marinheiros com uniformes da Kriegsmarine. O capitão do navio de transporte General Pershing percebeu que o submarino alemão iria abrir fogo contra o navio de transporte General Pershing utilizando o seu canhão de convés.
O navio de transporte General Pershing é um navio de transporte bastante rápido. O capitão do navio General Pershing ordenou o aumento imediato da velocidade para fugir da perseguição do submarino alemão. O primeiro tiro do canhão do submarino alemão soou, mas felizmente, o projétil não acertou o navio de transporte General Pershing, passando de raspão e acertando a água do mar. O capitão do navio de transporte General Pershing estava se sentindo como se ele estivesse sonhando e estivesse prestes a acordar, porém nesse momento outro disparo do canhão de convés do submarino alemão foi realizado, e novamente esse novo projétil errou o navio de transporte General Pershing. Entretanto, a perseguição entre as duas embarcações se tornou cada vez mais assustadora. Nesse momento o navio de transporte General Pershing conseguiu se esconder atrás de um iceberg gigante, arriscando cada segundo para perder completamente o rastro sobre os seus perseguidores alemães. O navio de transporte General Pershing viajou o resto do seu trajeto através da densa neblina e de nuvens de baixa cobertura, onde várias vezes a tripulação do navio de transporte General Pershing ouviram o som de aviões passando por cima do navio de transporte General Pershing à sua procura. No entanto, de onde esses aviões poderiam estar vindo, os tripulantes do navio de transporte General Pershing não sabiam, mas então todos deram um suspiro de alívio quando viram as margens da Terra do Fogo no horizonte. O navio de transporte General Pershing escapou por puro acaso, pois o submarino alemão obviamente havia esgotado todos os seus torpedos e não poderia competir com a velocidade do navio de transporte General Pershing, que era claramente mais rápido que o submarino alemão. A baixa cobertura das nuvens e a densa neblina salvou os americanos dos aviões que os procuravam. Todos os recursos disponíveis foram dedicados à busca do navio de transporte General Pershing, que passou perigosamente perto da base antártica nazista Horst Wessel. Se o tempo estivesse bom, os americanos poderiam facilmente ver a enorme base antártica nazista Horst Wessel, mas isso iria ser a última coisa que eles veriam em suas vidas. Os dados recebidos do capitão do navio de transporte General Pershing causaram grande rebuliço entre os americanos. Submarinos, aviões e bases nazistas na Antártica eram uma ameaça grave a ser considerada aos interesses dos Estados Unidos. A liderança da Marinha dos Estados Unidos acreditava sinceramente que os tripulantes do navio de transporte General Pershing estavam falando de vários aviões de reconhecimento e alguns submarinos alemães que estavam criando e expandindo as suas bases antárticas nazistas. No entanto, como forma de vingança, o governo dos Estados Unidos resolveu enviar uma expedição à Antártica, onde forças muito significativas americanas foram alocadas para o ataque à Península Antártica para destruir as forças alemãs que estavam lá. Alguns dos navios americanos que foram convocados para essa expedição antártica de vingança contra as forças alemãs eram os encouraçados Oklahoma, Nebraska, além do porta-aviões Saratoga. Parece que os americanos estabeleceram seu esquadrão de ataque principal além de algumas outras forças-tarefas desconhecidas. Caso contrário, a alocação de uma força de ataque tão grande não se justificaria por nada. Em 14 de novembro de 1941, foi emitida uma ordem secreta do governo norte-americano para preparar a expedição antártica de vingança, que foi projetada para começar em janeiro de 1942. No entanto, a história julgou o contrário, e em 7 de dezembro de 1941,
os japoneses lançaram um poderoso ataque surpresa aeronaval à base aeronaval americana de Pearl Harbor. Algumas horas após o ataque das forças japonesas, os encouraçados Oklahoma e Nebraska que estavam estacionados na base aeronaval americana de Pearl Harbor foram reduzidos a pilhas de ferro retorcido, assim como 6 outros navios de guerra americanos. Os remanescentes da frota americana do Pacífico tinham outras tarefas defensivas importantes contra os japoneses em vez de estarem à procura de estações antárticas nazistas. A expedição antártica vingativa dos Estados Unidos foi adiada por 5 anos completos e durante a Segunda Guerra Mundial os submarinos alemães que estavam operando na Antártica causaram enormes danos às marinhas das nações aliadas. De acordo com as estimativas mais conservadoras, os alemães afundaram cerca de 100 navios aliados, incluindo vários petroleiros com cargas de petróleo bruto muito valiosos. Nesse contexto, o território antártico da Alemanha nazista da Nova Suábia estava fortalecendo cada vez mais a Alemanha nazista.